Hoje, Alexandria demonstra poucos traços de sua antiga glória, dos dias em que Eratóstenes andava por suas largas avenidas. Através dos séculos, ondas de conquistadores converteram seus palácios e templos em castelos e igrejas, e depois em minaretes e mesquitas. A cidade foi escolhida para ser a capital do seu império por Alexandre o Grande em uma tarde de inverno de 331 a.C. Um século depois, ela se tornou a maior cidade do mundo. Cada civilização sucessiva deixou sua marca. Mas o que resta agora da cidade de mármore do sonho de Alexandre? Alexandria ainda é um mercado vicejante, ainda é uma encruzilhada para os povos do Oriente Próximo. Mas outrora era radiante de autoconfiança, certa de seu poder. Como se pode recuperar uma época desaparecida através de algumas estátuas quebradas e restos de antigos manuscritos? Em Alexandria havia uma biblioteca imensa e um instituto de pesquisa associado. E neles trabalhavam as melhores mentes do mundo antigo. Dessa lendária biblioteca, só o que resta é este porão úmido e esquecido. Ele fica no anexo da biblioteca, o Serapeum, que era um templo, mas depois foi reconsagrado para o conhecimento. Estas poucas prateleiras mofadas, que provavelmente ficavam num depósito no porão, são seus únicos restos físicos. Mas isto aqui foi outrora o cérebro e a glória da maior cidade do planeta Terra. Se eu pudesse viajar de volta no tempo, este seria o lugar que eu visitaria. A Biblioteca de Alexandria no seu auge, há 2000 anos. Aqui, em um sentido importante, começou a aventura intelectual que nos levou ao espaço. Todo o conhecimento do mundo antigo já esteve abrigado por estas paredes de mármore. Na grande parede pode ter havido um mural de Alexandre, com o cajado e o mangual e a touca cerimonial dos faraós do Egito Antigo. A biblioteca era uma cidadela da consciência humana, um farol na nossa jornada para as estrelas. Foi o primeiro instituto de pesquisa verdadeiro na história do mundo. E o que eles estudavam? Eles estudavam tudo. Estudavam todo o cosmo. Cosmo é uma palavra grega que quer dizer ordem do universo. De certo modo, é o oposto de caos. Ela implica uma profunda interconectividade de todas as coisas. O modo intrincado e sutil como o universo é reunido. O gênio florescia aqui. Além de Eratóstenes, havia o astrônomo Hiparco, que mapeou as constelações e estabeleceu o brilho das estrelas. E havia Euclides, que sistematizou brilhantemente a geometria e disse ao seu rei que estava lutando com alguns problemas difíceis na matemática, que não havia uma estrada real para a geometria. Havia Dionísio da Trácia, o homem que definiu as partes do discurso, substantivos, verbos, etc.,
que fez pela linguagem, de certo modo, o que Euclides fez pela geometria. Havia Hierófilo, um fisiologista que identificou o cérebro e não o coração como o centro da inteligência. Havia Arquimedes, o maior gênio mecânico até a época de Leonardo da Vinci, e havia o astrônomo Ptolomeu, que compilou muito do que hoje é a pseudociência da astrologia. Seu universo centrado na Terra dominou por 1500 anos, mostrando que o brilhantismo intelectual não é garantia contra estar errado. E entre esses grandes homens também havia uma grande mulher. O nome dela era Hipácia, e ela era matemática e astrônoma. A última luz da biblioteca, cujo martírio está ligado à destruição deste lugar 7 séculos depois dele ter sido fundado. Vejam este lugar. Os reis gregos do Egito que sucederam Alexandre colocaram os avanços na ciência, na literatura e na medicina entre os tesouros do império. Durante séculos, eles apoiaram generosamente a pesquisa e a erudição. Um esclarecimento dividido por poucos chefes de Estado na época e agora. Neste grande salão havia 10 grandes laboratórios de pesquisa. Havia fontes e colunatas, jardins botânicos e até um zoológico com animais da Índia e da África subsaariana. Havia salas de dissecações e um observatório astronômico. Mas o tesouro da biblioteca, consagrada ao deus Serapis, construída na cidade de Alexandre, era a sua coleção de livros. Os organizadores da biblioteca varreram todas as culturas e línguas do mundo atrás de livros. Eles mandaram agentes ao exterior para comprar bibliotecas. Os navios comerciais que atracavam no porto de Alexandria eram vasculhados pela polícia. Não para encontrar contrabando, mas livros. Eles pegavam emprestados os pergaminhos, os copiavam e devolviam aos donos. Até serem estudados, esses pergaminhos eram guardados em grandes pilhas chamadas de livros dos navios. É difícil saber os números exatos, mas parece que a biblioteca continha, em seu apogeu, quase 1 milhão de pergaminhos. A cana do papiro cresce no Egito. Ele é a origem da nossa palavra papel. E cada um dos volumes daquele 1 milhão que existia nesta biblioteca foi escrito à mão em pergaminhos de papiro. O que aconteceu com aqueles livros todos? Bom, a civilização clássica que os criou desintegrou-se. A própria biblioteca foi destruída. Apenas uma pequena fração dos trabalhos sobreviveu. E do resto sobraram apenas fragmentos espalhados de dar dó. Mas por que esses pedaços remanescentes são de atormentar tanto? Por exemplo, sabemos que outrora existia aqui um livro do astrônomo Aristarco de Samos, que parece ter afirmado que a Terra era um dos planetas que, como os outros planetas, orbita o Sol e que as estrelas estão enormemente distantes. Tudo absolutamente correto, mas nós tivemos que esperar quase 2000 anos para que estes fatos fossem redescobertos. As pilhas de astronomia na Biblioteca de Alexandria. Hiparco, Ptolomeu, aqui está. Aristarco. Este é o livro. Como eu adoraria poder ler este livro. Saber como Aristarco descobriu tudo. Mas ele sumiu totalmente e para sempre. Se multiplicarmos nosso sentido de perda desta obra de Aristarco por, digamos, 100.000,
começaremos a apreciar a grandeza da conquista da civilização clássica e a tragédia de sua destruição. Nós ultrapassamos de longe a ciência conhecida do mundo antigo, mas há brechas irreparáveis em nosso conhecimento histórico. Imaginem que mistérios do passado poderiam ser resolvidos com um cartão de usuário desta biblioteca. Por exemplo, conhecemos uma história do mundo em 3 volumes, agora perdida, escrita por um sacerdote babilônio chamado Berossus. O volume 1 lidava com o intervalo da criação do mundo até a grande inundação, um período que ele dizia ter 432 mil anos, ou cerca de 100 vezes mais longo do que a cronologia do Antigo Testamento. Que maravilhas havia nos livros de Berossus! Mas por que eu trouxe vocês 2000 anos atrás até a Biblioteca de Alexandria? Porque foi quando e onde nós humanos, pela primeira vez, reunimos séria e sistematicamente o conhecimento do mundo. Esta é a Terra como Eratóstenes a conhecia, um minúsculo mundo esférico flutuando em uma imensidade de espaço e tempo. Estávamos, depois de muito tempo, começando a achar a nossa verdadeira situação no cosmo. Os cientistas da antiguidade deram os primeiros passos nessa direção antes que sua civilização desmoronasse. Mas depois da Idade das Trevas, foi de longe a redescoberta dos trabalhos que esses estudiosos fizeram aqui que tornou possível o Renascimento e, portanto, influenciou enormemente a nossa cultura. Quando, no século XV, a Europa finalmente estava pronta para acordar de seu longo sono, ela pegou algumas das ferramentas, livros e conceitos que estavam aqui guardados há mais de 1000 anos.